à Biblioteca Gulbenkian para mais uma sessão da União Europeia de Escritores de Língua Portuguesa, fundada pela nossa amiga Mazé Ricardo Chatel, que vem hoje nos apresentar o livro de Deise Ramos, Nelson Pereira dos Santos e Invenção do Cinema Nacional Brasileiro, um grande realizador do século XX. Vamos então deixar esta palavra aqui a Mazé. Muito obrigada, muito obrigada à biblioteca, né? Nos acolhe uma vez por mês, às sábados à tarde, né? Às 15 horas. A gente começa sempre 10 minutos atrasada, mas hoje muito contente de estar apresentando a Deise, que faz parte também da União Europeia, União de Escritores de Língua Portuguesa, né? E é um prazer sempre estar aqui, já apresentei o Marco em outro momento. E prazer de estar com vocês, a Deise é a nossa primeira. Eu queria, antes de tudo, apresentar a Deise, né? A Deise que todo mundo aqui, pelo menos a Deise, não conhece, e foi ideia. Eu vou ler para não atrapalhar. A Deise Ramos, então, é carioca, viveu em Boston, Buenos Aires, Quito e Rabat. Antes de se instalar em Paris em 2007. Onde realizou um mestrado na Universidade de Paris 8 sobre teoria. Ela realizou um mestrado, mas ela fez também uma graduação, né? Sobre teoria estética e memória do cinema. Já tinha feito direito no Brasil, tal como o Nelson, que ela se identifica. Também trabalhou como atriz em peças de Tchaikovsky, de Tennessee Williams. Muita qualidade. Autora do livro, então, Nelson Pereira dos Santos, como disse a nossa amiga Cristina, L'Invention du Cinéma National. Ela escreveu primeiro em francês e depois foi, o ano passado, lançado em português, né? Com o título que vocês veem aqui, Nelson Pereira, Invenção do Cinema Nacional. E em seguida a gente espera uma edição em italiano para este ano, né, Deise? Porque a edição portuguesa foi feita e lançada no Brasil no ano passado. Então, fala um pouco como é que está a edição italiana, para começar. A edição italiana, acredito que até o meio do ano ela aconteça. Você tem já feito um trabalho, contribuído na divulgação do trabalho do Nelson, por aqui em Lisboa, na Itália. O livro foi apresentado no Festival Internacional de História do Cinema, Destaque 2022, no Festival de Cinema Brasileiro de Paris, em Cannes, Biarritz, Frankfurt e Pernambuco, no Festival Internacional do Livro, o que você apresentou, então, a edição em portuguesa. Foi a primeira vez. No ano passado. Final do ano passado. Enfim, o livro ele foi lançado um mês, ele apareceu um mês depois da pandemia, 2020. Então, isso foi um problema enorme, porque a gente tinha uma agenda enorme, inclusive com a Cinemateca Francesa, e tudo foi anti-rato. Até o próprio lançamento na Armatan, que a gente ia fazer, não fizemos naquele momento, porque com aquela loucura da pandemia. Esse encontro, né, a gente disse, Nelson Pereira são 100 anos, e tem também outra, é uma homenagem ao Nelson, né, e tem outra homenagem também no cinema em Saint-Denis, Locumanes, né, você poderia falar alguma coisa sobre? Essa homenagem vai ser em março, agora, esse cinema, o cinema de Ronda, de Saint-Denis, né? Eu trouxe também até o cartaz do filme. Eu fiquei super feliz quando eu descobri a homenagem. Serão exibidos um documentário, mais 3 filmes, e o cartaz está aqui, cartaz do filme, do documentário. Eu gostei bastante do cartaz, sim. Nelson Pereira dos Santos, um vídeo desse cinema. Então vai ser em Saint-Denis, mas depois eu posso enviar para vocês as datas. E falando para enviar para vocês, eu gostaria de dizer que eu já entrevistei, já fiz uma live com a Deise, né, que pode ser encontrada na minha página Facebook e também na minha página YouTube. Mas é tão diferente, né, quando a gente faz uma coisa pessoalmente, onde a gente pode tocar, é outra história, né? Mas são coisas. Mas só para se vocês tiverem curiosidade, o tempo de ir lá, né? Deise, eu queria falar, antes da gente passar para o Nelson propriamente dizendo, falar do teu trabalho, que tem várias pessoas importantes em relação ao cinema brasileiro, que falou do trabalho, né? Do Cacá Diegues, por exemplo, o Walter Salles,
você poderia nos ler alguma coisa que mostre a importância desse cineasta? Eu vou escolher. Depois a gente vai falar mais sobre. Sim, eu vou escolher entre todos esses, inclusive a gente tem uma francesa que é a Sylvie Pierre, mas eu vou escolher o Glauber Rocha. Nelson Pereira dos Santos fez de Rio 40 Graus, isso é quando surge o filme Rio 40 Graus, né? Aí o Glauber diz: Nelson Pereira dos Santos fez de Rio 40 Graus o primeiro filme verdadeiramente engajado. A censura ficou furiosa. Ele não denunciou o povo, as classes dirigentes, mas revelou o povo ao povo. Eu amo essa frase. Chega a me arrepiar. E foi exatamente isso que o Nelson fez. Eu fico arrepiada. Mostrou aos jovens uma nova perspectiva para o cinema brasileiro. Decidi tornar-me diretor brasileiro de filme no momento em que assistia Rio 40 Graus. E garanto que 80% dos novos cineastas brasileiros sentiram o mesmo impacto. Ele fala isso na revisão crítica do cinema em 1963. Olha só, já em 63, né? Quando a gente viu. Ele era jovem. E o Nelson, quando ele começou a fazer filme, que ele começou a ter as ideias, ele era jovem, né? Ele era estudante de Direito na época. E ele veio para Paris. Ele vem para Paris e lá, mas você vai contar daqui um pouco, porque eu queria falar sobre os... Não, eu queria falar antes do teu encontro com o Nelson. Você está em Paris 8, você faz uma pesquisa, esse fruto depois você trabalhou para uma publicação, mas é um trabalho universitário que você fez em Paris 8. Eu queria saber como é que você chega ao Nelson, né? Nesses anos todos. É verdade, olha, confesso que nas universidades, pelo menos aqui em Paris, você não fala muito do Nelson, você fala mais do Glauber, né? Mas quando eu terminei a graduação, eu fui muito ousada, na verdade, quando eu vim para Paris. Eu decidi fazer cinema, né? Então, fiz um pouco Nelson antigamente. Ele veio para Paris e depois ele resolveu fazer filme, né? Então a gente se encontra em algumas coisas em momentos diferentes no mundo, na temporalidade das coisas. Né? Então, o que ele vê em Paris, o que ele estuda em Paris, e depois ele volta para o Brasil para produzir o cinema. É porque quando eu pego esse documento eu me empolgo, aí eu quero já ver o que deixa. Ela quer dar um spoiler. Não, eu quero, como eu disse, como eu disse, aí eu já queria ler a importância é dar um gosto. Ele era assim, eu não conheci pessoalmente, mas eu imagino que ele tem 20 anos de idade no Brasil, e ele queria, né, eu imagino ele assim, revolucionário, querendo conhecer o mundo. Então ele junta dinheiro e ele faz uma viagem de barco, gente, um mês e pouco para chegar aqui em Paris. Como se fazia no passado, né? Como se fazia no passado. Ele tinha 20 anos, 21 anos. Como é que é? Ele chega cheio de barco, então? Ele veio de navio, gente, imagina. Chega do navio, deve chegar de um ano. Foi 40, deve ter sido no 48, eu tenho tudo. Ele Saraceni fez igual para a Itália. Eu tenho tudo aqui. Então, quando ele chegou aqui, ele já encontrou aqui alguns artistas, nós estamos aí na época da ditadura de Getúlio. Pouco ainda, exatamente. Alguns estão aqui, morando aqui, então encontra essas pessoas, e essas pessoas, Escanhar, é que leva ele para conhecer na época o diretor da Cinemateca da época, Cinemateca Francesa, o Henri Lanclois. Exatamente. Então ele encontrou esse diretor e através desse grupo, com esse grupo, ele tem contato com os primeiros filmes do neorrealismo. E os primeiros filmes que ele assistiu foi o Voler de bicicleta. Ladrão de bicicleta. Ladrão de bicicleta, porque eu estudei tanta coisa. Eu estudei tanta coisa em francês, agora estou falando em português. Então ele assiste esses filmes, Roma Aberta, Cidade Aberta, fazendo as traduções, tá?
E eu tenho também aqui anotado. Então ele se encanta com isso. Então quando ele volta para o Brasil, porque ele só fica 3 meses, eu acho que era uma vida inteira, eu acho que ele nem dormia. Porque 21 anos é o tempo de aproveitar não, o porque máximo. ele fica 3 meses, eu acho que ele chega aqui, sabe? Acumula tantas Acumula histórias. tantas histórias e ele voltou. Foi quando ele volta que ele decidiu ser cineasta. E aí? E ele trabalha para o Partido Comunista, né? Ele trabalha para Nessa fazer época ele ainda cinemas estava fazendo aqueles filmes, né? Depois ele sai, que ele começa a... Enfim, foi uma revolução que aconteceu aqui com ele. Ele voltou também, a esposa dele da época ficou grávida, né? Então ele também não tinha servido o exército, nada, então ele tinha que voltar, mas eu acho até aquela história do destino, será que ele voltaria? Não sei, acho que ele ficaria, não sei. Eu sei que ele voltou, e quando ele voltou, ele terminou a faculdade de Direito, claro, mas ele começou, alguma coisa, eu acho que quando ele viu o Ladrão de Bicicletas, por exemplo, eu assisti esse filme várias vezes, eu acho que ele... Gente, eu posso fazer filme, eu posso, uma ideia na cabeça, uma câmera na mão, eu faço tudo. E é muito é um cinema, é algo caro, imagina naqueles anos, né? Como é que ele consegue se financiar, como é que ele consegue fazer cinema mesmo com uma ideia e uma câmera na mão que é menos custoso, né? Ele consegue uma câmera emprestada de um amigo também, cineasta, e é uma cooperativa, eles fazem uma cooperativa para fazer esse filme. Eles vão morar no Rio, porque o Nelson é de São Paulo, então eles moram no centro da cidade. Então, você estuda particularmente no seu trabalho, Vidas Secas, né? Que esteve em Cannes em 64, no seu trabalho de pesquisa, e o Rio 40 Graus. Eu escolhi esses dois, né? Apesar de ter citado um pouco os outros, mas esses 2 filmes, eles têm uma importância extrema. Primeiro porque o Rio 40 Graus foi toda a revolução, também o filme foi censurado, né? A importância dele, como a gente estava conversando, né? A França sempre gostou muito do Nelson, né? Inclusive quando o filme foi censurado, o Rio 40 Graus, no Brasil, na época, a gente viveu muitas ditaduras no Brasil, né? Na época, o prefeito, o governo da cidade, isso é impossível, aqui no Brasil, aqui no Rio nem faz 40 graus. Eu tenho aqui o que ele fala. Isso é um filme de comunista, então, porque era legal, assim, para entender muito profundamente o Rio 40 Graus, seria legal assistir os filmes de antes do Rio 40 Graus, que eram filmes com uma estética muito distante assim, da nossa realidade, do que foi o Rio 40 Graus. Então, com ele chega o tempo social e mais uma forma de ver o mundo diferente. Exatamente, né? O povo, é a primeira vez, né, que o Glauber até fala aqui, aqui que ele fala, revelou o povo ao povo, porque isso não acontecia. Quando você via filmes, por exemplo, Agulha no Palheiro, Tudo Azul, era tudo assim, porque antes a companhia Vera Cruz, ela queria fazer, quando ela pensou em fazer filmes, ela queria fazer algo Hollywood, né? Que fosse uma coisa, ela queria essa competição. Inclusive aqui nesse documento também falam por que os filmes têm que ter tantos estrangeiros, por que não é feito por nós brasileiros, por que não vão dar valor ao nosso folclore, à nossa literatura. Que é a ideia dos modernistas dos anos 20, né? Exatamente. Isso também eu falo no livro, também eu cito o Oswaldo de Andrade, daquele momento 22. Então, ele foi muito corajoso quando ele fez esse filme, o Rio 40 Graus.
se vocês verem, critica os filmes, como eu já falei antes, né, da Vera Cruz, o que seria realmente um filme que ia se aproximasse da vida real das pessoas. Caiçara, de 1950, dirigido por Adolfo Sevi. Ângela, 1951, dirigido por Abílio Pereira de Almeida. O Cangaceiro, 53, de Lima Barreto, ou Rio 40 Graus e Rubensível. É uma lista de filmes, gente. Nossa, as pessoas do cinema conhecem mais o André Bazin, que é um crítico muito conhecido, muito estudado no Brasil, inclusive. Ele assistiu o Rio 40 Graus, numa ida que ele vai à América do Sul, em 56, e ele escreveu na época no Cahiers do Cinema, eu encontrei isso. Eu achei o Cahiers do Cinema de 56, eu inclusive coloquei no livro também, que era um filme que a gente se apegava, né, à taxa, e que merecia ser visto na Europa. Acho que é como bonitinho que ele falou isso. E o André Bazin, né, foi um grande teórico, né, conhecido bastante. Mas ele está então do filme que antes era Vera Cruz, era Mazzaropi, são coisas, muitas coisas, né? A partir daí, o cinema brasileiro é novo, né? O que isso muda para o cinema brasileiro naquele momento e depois, né? O que a partir mudou bastante. Ele criticava bastante todas aquelas... Aquelas... Não só os atores, as empresas comerciais, né? A companhia, exatamente. Aí eu vou falar agora dela, a Vera Cruz, todas elas. Ele criticava bastante. Tem revistas, tem jornais, eu coloquei no livro dele falando do filme tal, é lindo, mas cadê isso? Ângela, ele fala desse filme. O Caiçara, que ganhou na época em 62, 61, 60, também ganhou um prêmio no Cannes, ele fala. Mas cadê mesmo, cadê o Brasil? Onde é que está o Brasil de verdade? A vinda dele revolucionou muito a visão estética, a luz, tudo. Foi uma verdadeira revolução mesmo, ele era um gênio. E ele consegue então fazer cinema naquele momento, como é que ele se financia para fazer todos esses filmes? Porque a gente sabe que Exato, porque a gente não tinha isso. Muito difícil. Ele fez essa cooperativa com o Rio 40 Graus, depois o filme explode, né, faz sucesso, e assim ele vai. Igual a gente faz, hoje em dia as coisas mudaram bastante, né? Você vai ter inteligência artificial hoje que vai substituir a tua, vai fazer tudo. A gente tem um problema econômico, financeiro para fazer um filme, mas tem também, a gente vê 64, chega a 64, uma outra ditadura, ele que sai da ditadura, né, da primeira ditadura, e depois de 64 a nossa ditadura outra, essa mais todos eles pararam. Pois é, como é que... E ainda mais um tema social que é dele, do Glauber, como é que fazer? O que eles fazem durante esse período? Esperam, a gente continua estudando, pesquisando, esperando que aquele tempo É porque a gente viu a japonesa que realizava muita coisa durante 64 e 64. E como é que a gente pode... Ele não desistiu, ele fez vários longa-metragens, veio para cá e continuou, né? Ele conseguiu realizar o que ele escreveu uma das coisas que ele escreveu nesse documento, que é: devemos buscar expressar a vida profunda das pessoas, suas lutas, seus anseios, seu sucesso, sua imensa sede de verdade. Nossos filmes devem ajudar a confiança dos homens na luta por uma vida melhor. Devemos buscar expressar com toda simplicidade a vida profunda do povo, suas lutas e seus desejos. E você acha que o cinema agora, o cinema brasileiro de hoje, tem essa preocupação? Completamente, né? Você vê
assim, O cinema sim, cada dos vez cineastas mais. de hoje tem essa preocupação? Ou é mais um esquema comercial? Mais um Eu acho que é esquema... mais um reflexo que uma reflexão. O cinema anteriormente, Buñuel, Fellini, etc., você tinha mais reflexão do que hoje é mais um reflexo que reflexão, que eu penso. Se você, não é? Sim, você tem razão quando você. Sim, nós estamos, como você acabou agora de falar, inteligência artificial, as coisas estão mudando bastante. Então, realmente, antigamente a gente tinha mais reflexões do que hoje em dia. E outra coisa, antes de passar a palavra para vocês, Brasil, então, antes de passar a palavra para vocês, como é que a gente pode, a gente está vendo hoje, faz parte das comemorações dos 100 anos, lembrando o Nelson, vai ter o cinema em São Denis, como lembrar o Nelson hoje, da importância que ele teve, como nas universidades, você tinha dito, né, a importância que as escolas possam mostrar, né? Como lembrar, então, o Nelson hoje, essa importância do que ele pensava, do que a gente pode expressar no cinema? eu acho que simbolicamente, né, eu acho que eu posso responder assim, simbolicamente, profundamente, eu acho que é sempre assistir o Rio 40 Graus, porque eu acho que tem muitas coisas neste filme que ainda, respondendo um pouco a sua pergunta e refletindo, existem ainda muitas coisas que estão passando sem muitas profundidades. Será que Respondendo um pouco você na sua linha, talvez as pessoas, por uma questão comercial, esqueçam a questão profunda das questões de necessidades diferenciadas. Então, para lembrar Nelson, primeiro conhecer esse documento, as coisas que ele sempre escreveu aqui, e depois assistir Rio 40 Graus. E a profundidade com que ele faz Vidas Secas, a simplicidade com que ele fez aquele filme, a profundidade. Nossa, mãe, é uma obra, é um clássico eterno. Pois é, Isso super respondia essa atual. pergunta. Ele é super atual. Quando eu vi, faz 2 ou 3 anos, né? E foi na embaixada que eles estavam, por acaso, mostrando esse filme. Você tinha falado, eu fui lá e vi, foi a primeira vez. Eu disse, gente, esse filme é de hoje, né? Envelheceu muito bem o filme, né? Tem a técnica cinematográfica que ele usa do deslocamento da câmera, como se fosse um plongé na horizontal, não é? Um plongé, enquanto plongé que você vai, ele dá movimento ali, seguindo os personagens com a câmera. Olha o que ele conseguiu, né? Olha que gênio que esse homem foi. Olha o que ele consegue, né? Aquele filme. Beleza. Bem, vamos abrir as questões, né? A gente pode, antes que, se alguém quiser, Gabriela, o Marco. Vamos lá. Começa pelo... Eu vou, se você me permite, bom, primeiro eu quero te parabenizar pela belíssima sustentação oral que você faz sobre o texto. Eu sou uma mulher apaixonada. Deve ensinar para saber. A Mazé, igualmente, pela igualmente brilhante intervenção. A Cristina, não é? Que está aqui mais uma vez. Biblioteca Moçã. Eu falo, já que a Mazé é presidente da nossa União Europeia de Escritores, né? Eu, na qualidade de vice-presidente, também estou a ser agradecido. É o vice-presidente. A gente só tem Vice-presidente não faz nada, o presidente A Regina, que faz parte também do grupo, A Regina. está quietinha, chegou. Mas eu gostaria, eu tenho uma pergunta no final para você, mas eu só gostaria de fazer uma observação. Você disse aí. E aí, nessa observação, eu queria ver falar um pouco da fotografia. Você falou da luz, né? Da luz do cinema, da fotografia, né? Quer dizer, o fotógrafo como uma forma de expressão artística, né? Onde ele via que
que o sujeito, né, o sujeito fotografado tinha uma verdade e aquele que fotografava tinha outra também. E eu acho que no filme do Nelson também nós temos isso, quer dizer, nós temos um personagem que é o sujeito que nós, com a nossa retina, fotografamos. E que ambos têm uma verdade, que essa verdade era uma verdade dura, nua e crua, não é? Porque ele traz a marginalidade, não é? Aquele contraste, não é? Isso mesmo. Não é? E o Barthes, ele, nessa análise fotográfica, ele caracterizava o chamado estúdio em um ponto. Né? O estúdio seria aquela relação da forma cultural, historiográfica, geográfica, que também ele vê isso no filme, não é? E o ponto que seria o choque, né? A emoção, que leva a gente para dentro daquela crueza, né? Daquele... Você lembra que o filme é um cinza, cinza, não é preto e branco. Então, cinza. ele usava muito contraste, né? Esse contraste do claro, do escuro, da sombra e Isso da é uma luz. coisa que não é? mais característica do neorrealismo. Isso que eu ia falar agora, porque isso remete a gente, por exemplo, para a Noite de Cabiria, Noite de Cabiria do Fellini, que você também vê muito isso, o Ladrão de Bicicleta, que nós tínhamos falado aqui, não é? O selo do Bergman também, não é? E o Pasolini, lá em Salomé e no Evangelho segundo São Mateus. Você tem que lembrar que a gente está num momento que não é essa tecnologia toda que nós temos hoje. Naquela época. É um tudo é feito artesanalmente. Com viola na mão. Sim, tudo então você à tem vontade. Você... Mas daí está a genialidade desses caras, né? Desses caras. A gente pode, eu comparo ele, por exemplo, ao De Sica, ao Pasolini e outros mais. Eu acho que dentro da... Embora esse neorrealismo tenha influenciado ele bastante na criação do cinema, né? Como você já disse. Agora, a pergunta que eu tenho que fazer é com relação ao como era gostoso no francês. Antes de você fazer a sua pergunta, você falou da estética, né? Toda essa estética. Ele foi muito feliz nessa escolha da assertiva, dessa estética. Luiz. Ele retrata muito bem o Graciliano Ramos em Vidas Secas, que ele faz para lá, não é? Inclusive o Graciliano, eles tiveram na época ele uma retrata conversa, muito bem. então o Graciliano foi bastante pontual com ele, ele queria trocar algumas coisas, mas o Graciliano disse que não. Então ele teve que fazer de acordo com o que estava escrito. Agora, a minha pergunta assim, é o seguinte, com relação a como era gostoso o meu francês, por que ele não fez como era gostoso o meu português? É verdade. A língua do Brasil era melhor do que o português. Mas isso é um preconceito contra o português. Eu sou brasileiro, mas sou português também. Na época, os portugueses não eram amados, ninguém já comeu. Não, mas não, eu digo em casa. Francês é outra coisa. Ali é o retrato do colonialismo, não deixa de ser, não é? E então, história, isso eu faço muito. A gente tem que ver um dia esse filme e conversar sobre ele. Qual filme? Como era gostoso das Mas ele passou. não sabia. Vamos passar por outra questão. Mas tem outras outra questão questões. também, deu a você tem A Tânia tem uma questão Esse para você. documento, que documento é esse? O facsímile. Está no livro, está no Então, livro. mas Eu queria dizer que a biblioteca tem um livro, né? Aqui vocês podem consultar, ou hoje pode adquirir, porque a Deise trouxe alguns exemplares. Mas tocando, tá? Tocando para você. Então está no livro. Não, mas uma das que ele defende é essa nossa literatura, o nosso folclore. Isso tem que fazer parte dos nossos filmes, porque não fazia parte. Os nossos índios, nosso povo. Por isso que nunca tinham feito antes um filme como Rio 40 Graus, que uma câmera já chega no morro, pum! Você anda, ela vem no alto, assim, você imagina que ela vai para a cidade,
né? E Aracaju, aonde nunca tinha feito isso. Ela caiu. No morro. Ah, tá. Aí eu falo, eu sei. ela chegou, plongée, ela fez um verdadeiro plongée. Nunca tinha acontecido, isso aí era completamente novo. Completamente. Nunca, gente. E onde que se pode ver esses filmes? Pois é. No YouTube você Tem no YouTube, assim, de graça? Tem, Se não, eu diria que talvez se tivesse na jangada. Na jangada você pode É isso que eu ver. ia falar. Na jangada você tem. TV. Desculpa? Não. A qualidade. Tá falando que a qualidade no YouTube não é muito Não é boa. muito. Mas jangada é uma plataforma que mostra também que você pode ver muitos Mas vídeos. Jangada.fm. Não é só festival de cinema. Não, É mais que isso, é muito mais que isso. É o Festival Logo, a gente vai ter um próximo, mas você também pode ver no site deles, quer dizer, você compra como várias plataformas, né? É alguma coisa assim, mas tem, eu nunca fui ver quantos tem do dele, né? Mas o que eles têm? E também a Não sei, Cinemateca deve ter também. Cinemateca Não francesa. acredito. Não? Tem, Não. porque eles têm, eles fazem Não festivais. sei, eu desculpa. Mas a jangada pode ter. Eu preciso dar uma procura. Porque nós fizemos aquela homenagem, dois anos Das de filmes, o filme. 2022. Nossa, conheci Cristina tem uma questão. Já que estamos a falar na possibilidade de ver, já que estamos a falar na possibilidade de ver os filmes deste realizador no Brasil, podem se encontrar à venda ou não? Ah, sim. Sim, Acho que sim. tem DVD. Tem um DVD, né? Bom, tem alguns sites brasileiros que você pode comprar. Assim, Alguns você sites, faz, você faz esses primeiros aí. Assim, aqueles mais populares, eles liberarem, né? Para as pessoas assistirem. E esses filmes, ele tem, os filmes deles estão todos em algum lugar no Brasil, na Cinemateca Brasileira. Associa 16 de março nosso Já anunciei para alguns, para anunciar. A gente vai anunciar a partir de amanhã o nosso Salão do Livro, do dia 16 de março, logo mais, então a gente vai começar. Queria agradecer a biblioteca e agradecer a todos vocês pela presença, e a gente agradece a Deise pela presença aqui.